Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Além da Máquina, que é o último para encerrar a segunda temporada do nosso videocast, onde a fábrica de Sorocaba virou o nosso estúdio de gravação. A gente está prestes a se despedir de 2025, um ano de grandes conquistas para a JCB, e já mirando 2026, que chega com grandes expectativas. E eu tenho aqui no estúdio 3 executivos que estão olhando para tudo que acontece no Brasil, na América Latina e no mundo, para trazer o que há de melhor para os nossos clientes em equipamentos, serviços e soluções completas. Tenho aqui o Adriano, o Felipe e o França para a gente fazer um balanço desse ano, e eu quero começar ouvindo você, Adriano. O que aconteceu em 2025? Como vai, Carol? Eu Tudo tô bem? bem. Que legal estar aqui nesse último episódio. O ano 2025 foi um ano muito especial, um ano complexo no início, que a gente achou, né, que ia ser um pouco mais brigado no sentido de um mercado mais duro, e que no final se provou um mercado de alto nível. Um mercado, apesar das dificuldades de taxa de juros, de concorrência, de instabilidade em infraestrutura, né, de investimentos, foi um ano que se provou um ano muito legal. Né, o Carlos vai falar, né, França, um pouco para a gente desse ano, mas a gente tem que comemorar. Né? Nós estamos no segundo ano da nossa estratégia, aquela de 5 anos de dobrar de tamanho. E vamos chegar lá. E já, ó, o segundo ano do verdinho, né? A gente conseguiu atingir aquele o nosso planejamento, da direção para onde a gente está indo para aquele nosso crescimento. Então é um ano que foi complexo também no mundo, muita instabilidade, com guerras, com situações, com o novo governo americano, com tarifaço, com várias dúvidas, mas que todas elas a gente conseguiu trabalhar, arregaçar a manga e ir para cima. A rede de distribuição fez um trabalho muito forte, muito focado, né? E os nossos clientes abriram a porta. Tudo que a gente precisa é que eles abram a porta para que a gente possa entregar, né, Felipe, o nosso grande serviço, o nosso grande pós-venda, mas é um ano para comemorar, Que bom, é isso que importa, né, Adriano? E eu quero ouvir também do França. O Adriano falou, né, intempéries econômicas aí aconteceram nesse ano de superações também, muitas conquistas. Como que a JCB fecha esse ano e se prepara para 2026, França? Carol, eu concordo totalmente com o que o Adriano colocou, né? É um ano para ser celebrado, né? Um ano que começou apresentando ali algumas indefinições, né? A taxa de juros, como ele falou, segue elevada, e a taxa de juros, ela, querendo ou não, ela é parte importante para a aquisição de máquinas e equipamentos, né? Além da alta taxa de juros, a gente também enfrentou uma restrição de crédito muito grande no mercado, mas conseguimos superar isso com muito trabalho, com muito foco, né? A gente fecha o ano de 2025 crescendo em relação ao ano passado, né? Não apenas em números absolutos de vendas, em número de unidades vendidas, mas também em participação de mercado, né? Então a gente segue no caminho do nosso principal objetivo, que é o planejamento estratégico de 5 anos, dobrar de tamanho até 2029, 2030. A gente está nesse caminho, a gente está chegando lá, né? Chegando lá, e Carlos, tem aquele ponto muito importante, né? Para quem já pegou mercados lá atrás de 6 mil máquinas ao ano, esse mercado continua sendo acima de 30 mil, é um mercado que a gente tem que comemorar. E na questão de banco, né, como o Carlos citou, a gente também veio com um parceiro financeiro novo, né? O Bradesco Financiamentos, o nosso JCB Financing com um novo parceiro financeiro, junto com o nosso consórcio, já com o Grupo Rodobens. E que tem um episódio especialmente sobre isso. Fica ligado e acompanha lá. É isso aí. Então, eles, com as dificuldades que a gente tem de crédito e dificuldades que todo o mercado tem, esses parceiros conseguiram dar uma atenção para os nossos clientes também, taxas subsidiadas, né? Tudo que a gente pôde fazer entregou esse ganho de participação que o Carlos trouxe. A gente ganhou o mercado e a gente está na direção que a gente quer conquistar esse Brasilzão. Quero ouvir o Felipe também, que é o executivo obcecado por serviços, por manter as máquinas operando. Qual que é o teu balanço também, Felipe? Acho que não muda muito, Carol, né? Acho que o Carlos e o Adriano comentaram, o pós-venda tem que acompanhar, né? O nosso parque de máquinas cresceu, né? O Carlos junto com a rede aí, colocando mais máquinas para operar, e o pós-venda tem que acompanhar, né? A gente teve um ano muito bom, né, com desafios, como o Adriano comentou, mas a nossa rede cresceu, conseguiu, né, está conseguindo acompanhar aí o crescimento do parque,
Um dado muito importante, acho que para compartilhar, né, a gente cresceu quase 70% a quantidade de planos de manutenção, né, isso mostra a tendência dos nossos clientes a buscar mais profissionalismo na manutenção, né, no serviço, mas também a confiança na nossa marca, né? Isso é fundamental em firmar acordos de manutenção com a gente e a gente poder atender e deixar a máquina disponível, produtiva. Então, é um ano realmente para se comemorar, como o Adriano comentou. Quero ouvir de vocês agora, vamos falar um pouquinho especificamente dos setores de agro, construção civil e mineração. Como que esses setores se comportaram aí ao longo do ano? Quem que quer falar sobre o quê? Posso puxar a fila? Puxa. A gente viu o ano de 2025, um ano de crescimento nos setores de construção e mineração, né? Mas a gente segue vendo ainda um ano com algumas dificuldades apresentadas no setor agrícola. Né? Eu falei sobre a restrição de crédito, ele impacta diretamente, principalmente as linhas de repasse do BNDES, né? Eles impactam diretamente o agro, mas apesar disso tudo, nós crescemos participação nesses 3 segmentos. Né? Nós estamos com um foco muito grande nesse mercado agrícola, porque a expectativa para os próximos anos é de retomada desse mercado e aceleração desse mercado. A gente vem de sucessivas safras recordes, né? E para isso nós estamos formatando uma rede de distribuição também com foco nesse mercado agrícola. Né? Nós estamos desenvolvendo portfólios para atender esse mercado agrícola. Nós estamos com uma equipe dedicada para atender esse mercado agrícola. Então a gente aposta, né, porque foi um ano difícil que a gente deixou de apostar nesse mercado. E em construção e mineração a gente também vem ganhando espaço a cada ano. Né? E o mais legal, Carol, que eu percebo que esse crescimento ele se dá de forma muito uniforme no Brasil inteiro. Não foi numa região específica. Né? Então a JCB vem conquistando participação de mercado no Brasil como um todo. Isso é importante, que a gente não fica dependente apenas de um segmento ou outro. E a primeira temporada do Além da Máquina foi na AgriShow, então a gente falou muito desse universo agro, de maio para cá muita coisa aconteceu e o nosso foco grande está no agronegócio também, né? Também, Carol, mas eu já queria adiantar aqui uma novidade para o próximo ano. Opa, a gente gosta de novidade aqui. Pois é, a gente lançou na AgriShow a nossa pá carregadeira, a 437 versão agro para aplicações em usinas de cana-de-açúcar, mas para o próximo ano a gente vai entrar num novo segmento, que é o segmento de plataformas elevatórias, e a gente vai entrar com tudo para atender de melhor forma o nosso cliente, não só na construção, não só no agro, mas também para movimentações e elevações. Então a gente já tem um spoiler aqui de um próximo episódio que a gente vai falar mais sobre isso aí na próxima temporada. E eu acrescentaria, né, Carlos, também a questão de a gente continua fazendo muita diferença em licitações, em órgão público, né? É um mercado que cresceu quase 60% esse ano, comparado com o ano anterior, e a gente estava lá, presente com as nossas amarelinhas, né, Carlos, podendo entregar, né, e apoiar aí esses órgãos, né, seja de governo, prefeituras. Então foi também uma participação muito expressiva da JCB esse ano, compensa um pouco a queda de mercado em outros segmentos, como o Carlos disse, e a gente ganhou essa participação. Então os segmentos meio que, né, com balanço, as locadoras, né, mantendo aí uns níveis de investimento muito altos, e a gente com presença forte das locadoras também, um apoio forte para esse segmento. Né? O Brasil tem mudado um pouco esse formato, até pela questão da taxa de juros. Né? Locação é uma excelente opção para o cliente final, e a gente está lá também com as nossas máquinas. A gente também tem um episódio aqui onde a gente discute bastante esse mercado de locação, que está crescendo muito. E você, Felipe, o que você observa no agro, na construção, na mineração? Eu destacaria, acho que como o Carlos comentou, né, a gente está crescendo em todos esses segmentos, né, e no pós-venda a gente tem que dar o respaldo, né, são, né, segmentos como a mineração, por exemplo, exigem muito, né, de produtividade, de disponibilidade das máquinas. A gente abriu muitos clientes com atendimento em loco, né, com técnicos dedicados na operação, com containers de peças para atender melhor. Então a gente está também criando modelos de atendimento no pós-venda para
para atender esses segmentos que realmente demandam muita produtividade, né? Então, a gente está lá para apoiar o cliente. E a cobertura, né, Felipe? Sem dúvida. Quantidade de mecânicos em campo, abertura de novas casas, tudo para apoiar esses segmentos. Né? Acho que um dado importante aí que o Adriano está trazendo, a gente aumentou em 20% o nosso efetivo aí de técnicos no Brasil todo. Então, um crescimento, mostra aí a rede investindo em pessoas, né? A gente criou uma área de desenvolvimento de competências para formar esses técnicos. Falamos bastante sobre isso aqui também então, nessa temporada. Tem um investimento em pessoas aí que é importante, né? A gente já tem a maior rede do segmento, né? A gente tem uma capilaridade e a gente precisa de técnicos aí bem formados. Então teve um crescimento nessa cobertura justamente para apoiar esse crescimento aí. Né? E o que vocês me dizem, assim, qual que é o grande diferencial da JCB para essas taxas de crescimento nesse ano? Se você pudesse me citar, assim, qual que é o grande diferencial, Adriano? Eu acho que essa cobertura nacional e com esse pós-venda forte, né, Carol? Acho que hoje em dia, eu sempre brinco que o Brasil é muito bem servido das marcas, né? Os concorrentes estão aí, são marcas sérias, são marcas com produto, né, tão parecidos com o nosso, e que a gente vai fazer o diferencial no pós-venda, na cobertura, estar próximo do cliente. Então essa proximidade nossa, tendo a maior rede, inauguramos mais 2 casas durante o ano, né, chegando a 64 pontos de venda. Estou falando só de Brasil, né, sem contar a América Latina inteira. Essa proximidade, escutar o cliente, estar com eles, né. Viajamos muito esse ano, né? Muitas horas de avião aí e cara a cara com eles, realmente para entender. Esse, para mim, é o maior diferencial da marca e para poder oferecer isso com essa cobertura de mecânicos, de pós-venda, disponibilidade de peça. Aumentamos muito, né, Felipe? O centro de distribuição passou por uma transformação grande aqui em Jundiaí. Conta um pouquinho, Felipe. A gente investiu bastante no nosso inventário de peças, né? Justamente buscando essa disponibilidade para toda a rede. O nosso CD aqui atende parte da América do Sul e o mercado do Brasil. Então a JCB fez um investimento pesado aí para a gente poder realmente atender os clientes de forma ágil. Né? Que faz parte também desse ciclo de investimento para dobrar de tamanho, né? Sem dúvida, sem dúvida. Carlos, você tem alguma mensagem que você queira deixar para os clientes, para os empresários, até se você quiser olhar direto para a câmera ali, falar direto com eles, fica à vontade. Claro. Sim, a mensagem principal que eu gostaria de deixar é que a JCB ela vai continuar sendo nos próximos 5 anos a marca mais próxima do cliente. Nós estivemos presentes durante o ano de 2025 em todas as grandes feiras do setor agrícola e de construção. A gente debutou aí na Infrabusiness em Minas Gerais, a gente retomou nossa participação na Paving e em todas as feiras agrícolas de maior expressão e as regionais também, nós estivemos lá. O Adriano já falou, nós inauguramos 2 casas esse ano. Ano que vem está previsto novas inaugurações, né? Já que hoje eu tirei o dia para dar spoiler, eu vou dar mais um spoiler. Vamos inaugurar uma casa maravilhosa em São Paulo. Vamos inaugurar a filial de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. Então, justamente para concretizar essa proximidade do nosso cliente. Ou seja, a 3ª temporada vai chegar com um monte de novidade. A gente está chegando também no encerramento aqui desse episódio, mas eu quero ouvir do Adriano o que você espera de 2026, Adriano. Antes de entrar em 26, Carol, agradecer por 25, agradecer aos clientes, agradecer aos parceiros, agradecer a todos que colocaram várias horas para entregar um ano de sucesso, um ano batalhado, obrigado, mas que se não for assim não tem graça. Né? E 26 a gente espera também um ano de muito desafio, de muito trabalho. A gente, apesar de toda incerteza, né, econômica, política, que isso sempre vai ter, a gente tem que arregaçar as mangas, como a gente disse aqui de novo, e ir para cima. Está disponível, está com oferecer ao portfólio, trazer novos lançamentos, trazer novas aberturas de casa. E então a gente espera um ano, o 3º ano da nossa estratégia, né, respaldado pelos 500 milhões, pelo meio bilhão de investimento no ciclo, e a gente vai continuar conquistando nosso espaço. O que a gente pede é só que os clientes abram a porta para a gente poder entrar, demonstrar nossos produtos e poder oferecer,
E com o pós-venda sustentando, a gente vai com certeza entregar um 26 fantástico. Não tenho dúvida nenhuma. Muito bom. Vamos encerrar aqui fazendo uma brincadeira rápida. Eu quero que vocês me digam em uma palavra o que vocês esperam para 2026. Felipe, uma palavra. Olha, pós-venda é obcecado por disponibilidade. Então, disponibilidade. É a nossa obsessão aí. E você, França? Uma palavra. Tem uma palavra, é o que tem cobrado bastante aqui o nosso time de engenheiros, é inovação. Que corre no nosso sangue nosso aqui, sangue. né? Tá no DNA. E você, Adriano? JCB. É a palavra que nós temos que fechar. É a Muito palavra bom. que a gente tem que ter para realmente essa marca se consolidar cada vez mais no mercado brasileiro e latino-americano. A gente está aqui para fazer a diferença, para dobrar de tamanho. E a gente sempre tem falado aqui dentro, dobrar de tamanho não significa dobrar o número, mas é uma atitude. A dobrar de tamanho significa uma atitude diferente. E tenho certeza que essas 700 pessoas que estão aqui estão fazendo isso com muita maestria. Eu tenho certeza também. Obrigada pela participação de vocês. Vem terceira temporada logo mais, então a gente vai ter oportunidade de bater muito mais papo aqui. Obrigada, gente. Obrigado, Carol. Obrigado a todos. Obrigado a todos. E é com essa mensagem de otimismo e positividade que nós encerramos a segunda temporada do Além da Máquina. Muito obrigada a você que nos acompanha no Spotify, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. E a boa notícia eu já dei, ano que vem tem nova temporada. E em nome de todo o time JCB, eu desejo que os últimos dias de 2025 sejam de muita alegria e celebração e que 2026 venha promissor, cheio de bons negócios e de grandes resultados. E a gente se vê. Tchau, tchau.